Bom dia a todos, vamos começar aí mais um Batalha, o último, meu programa predileto, me amarro no Batalha. Isso aí. Nesse programa aqui a gente comenta muito sobre análise gráfica e também fundamentos. A gente tenta conciliar ali para passar para vocês as informações. O pessoal tá falando que tá sem som. Eu não sei se é só para ele, mas Ih, várias pessoas falando que tá sem som. Produção, produção, tá sem som, o que é? Tá tudo ok agora. tudo ok, Se agora vocês sim. puderem dar um feedback ali. Boa. Volume ok, beleza. Então voltou o Então eles som esqueceram, eles não aí. ouviram a informação que a gente passou, que é o último Batalha do O século. último, começando o último batalha do século do ano. É isso aí. Enfim, bastante coisa para comentar ali. A gente vai tentar passar um pouco de informação, tanto na parte fundamentalista quanto na parte técnica, né, Rafa? Isso aí. Começando como sempre, a gente passa um pano de fundo do que está acontecendo ali, aí mexendo na nossa bolsa e depois a gente passa para a parte de papéis, índice, dólar. Eu acho que o que a gente tem para destacar foi justamente ontem a questão do FONC, né? O Fed decidindo por começar esse aumento de juros que tanto se falava desde o começo do ano, enfim, e ficou postergando. Finalmente. E veio ontem a Yellen e o pessoal ali do Fed já tinham passado muita informação, né, e antecipado aí alguma coisa nesse sentido, tanto que o mercado já precificava a probabilidade muito alta, e foi o que aconteceu. Então, sem muitas surpresas, a gente teve uma volatilidade ali na hora, etc., mas também não mexeu tanto aqui, pelo menos, e hoje a gente está vendo a continuidade ali desses impactos, não só no Brasil como lá fora, né? As bolsas lá fora performando bem. E Até porque aqui, também, por causa do descasamento do horário né? também, né? Quando sai o resultado lá, que é 5 horas da tarde, nosso horário daqui, nossa bolsa estava fechando, Uhum. a Ásia e Oceania fechada, a Europa fechada, então o reflexo veio mais hoje. Eu diria que o comportamento do nosso preço é mais por conta do mercado internacional que refletiu o Fed ontem, alguma coisa assim. E também a gente tem a questão interna ali, talvez principalmente o Fachin ontem comentando, só para lembrar o pessoal do STF, eles estão julgando ali e vão decidir sobre o rito do impeachment. Então tem muita briga ali, primeiro, para ver se toda a condução para fazer aquela comissão especial foi feita do jeito correto e depois também talvez eles deixem o processo um pouco mais transparente para esse processo de impeachment, né? Então é isso, a reunião volta a acontecer às 14 horas, mas a informação mais relevante foi o Fachin, que é o relator ali, comentando que, primeiro, para ele, todo o processo de construção da comissão especial foi feita na legalidade, então tudo correto, e também que, uma vez que a Câmara aprove ali o impeachment, quando for para o Senado, a presidente já deve ser afastada. Então, esse era um ponto crucial ali, se ela automaticamente já é afastada ou se cabe ao Senado essa decisão. Então, por enquanto ali, pelo menos para ele, a leitura é que assim que for instaurada ali no Senado, ela já seja afastada por E aí 180 dias, né? é o que, pelo menos, eu ouço, leio muito a respeito disso. Se ela for afastada, ela não volta. Realmente é um Né? passo É um gigantesco, passo né, ali, gigante. e 180 dias, assim, não é pouca coisa, É, principalmente para um cenário político e econômico que a gente está. Então, esse vai ser um ponto extremamente importante ali, que tanto o governo quanto a oposição vão acompanhar de perto. Então, às 14 horas volta o STF para julgar isso aí. Então, obviamente, isso é ruim para o governo e o mercado lê como uma notícia marginalmente positiva. Isso aí ajuda, além dessa questão do FONC. A gente tem muita coisa acontecendo ali, algumas denúncias em cima do Cunha, até a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu já querendo afastamento. o afastamento. O STF vai talvez colocar na pauta de amanhã, mas realmente muito volátil aí a questão política, tá? Mas é o que a gente consegue destacar aí de mais importante para hoje. Acho que já dá para a gente emendar no Ibov, né? O Ibov esticando ali junto com as bolsas lá fora.
A gente fala aí dos principais setores, bancos puxando bem, mas acho que é legal dar uma olhada no Ibov primeiro, né? Isso aí. E aí o índice Bovespa, na verdade, ontem, a forte inflexão que aconteceu no preço ontem, depois de testar o suporte nos 43.900 pontos, fez com que o mercado já tivesse uma expectativa que nós iríamos trabalhar no terreno positivo, e nesse momento a Bolsa vai subindo 2,57%, bem interessante. Eu acho que é uma resposta tanto do mercado internacional quanto também dessa do Faquinho. Acho que o mercado sempre deixou claro que o impeachment é um cenário positivo para comprar ações. Isso está muito objetivo, está muito claro. Então, se de fato o mercado sai na frente, porque se de fato sai da Câmara, vai para o Senado e a presidente é afastada, o mercado vai trabalhar com alguma euforia, como trabalhou no dia seguinte no notícia do Cunha, por aí vai. Eu acho que é isso que o preço está fazendo, a explicação para esse movimento de inflexão. Tem uma forte resistência aqui no 46.400, esse é o ponto relevante que a gente tem que trabalhar aqui, é o ponto que, digamos, é o primeiro desafio de curto prazo, né? Já passou por vários, a Bolsa acabou de renovar a máxima nesse momento aqui, e essa resistência abre um caminho, um terreno bonitinho para tentar de volta os 48.200, quiçá 48.800, 49 mil pontos. A gente sabe claramente que o mercado trabalha nessa zona de indefinição, entre essa forte região de resistência, esse forte suporte. É uma coisa que a gente vem fazer. Era mais fácil gravar tudo num gravadorzinho e dar play toda vez que tivesse comentar o Ibovespa. Está bem igual o comentário. E aí eu queria só alertar, e acho que esse é um alerta que é muito importante para todos os participantes do mercado. Eu falo por muita experiência que eu tenho de tentar rastrear o movimento do preço. É muito comum a gente estar batendo notícias ruins há quanto tempo, né? Pelo menos nos últimos 3 meses acentuou, veio o impeachment e aumenta a inflação e projeção do PIB piora, né? Sim, várias notícias ruins e denúncias, e lava-jato, e prisão, banqueiro, prisão. Então, assim, é muito comum que o comportamento é o quê? É de ser contra-intuitivo e falar, não, já caiu demais e está na hora de subir. Aí, quando a gente vê uma bolsa assim subindo 2,60%, a nossa mente, por defesa, o que ela faz? Acabou a crise, é a hora de subir, o mercado agora vai explodir, acabou, etc. E aí cabe aqui nós a alertar. Acho que o cenário para frente ainda é desafiador e pelo próprio preço tem diversas resistências e diversas barreiras pelo caminho. Então é muito comum a gente entender que, poxa, a alta de hoje é uma alta bacana, tá legal, o mercado está subindo, a gente fica bem humorado, acha que o mercado pode voltar e até mudar o discurso de que a bolsa pode subir. Mas aí cabe o meu alerta que para cima as dificuldades são bem grandes, tem diversas resistências importantes pelo caminho, vários pontos que os vendedores vão ser testados novamente, como principalmente esse primeiro ponto aqui no 46.400. Então é o motivo seguinte, está ganhando dinheiro, não se empolga, põe no bolso. Né? Tá gostando de um movimento altista, não se empolga, põe no bolso. Faz isso, que eu acho que é melhor você garantir para depois, quando o mercado sair da consolidação, como é esse caso aqui agora, a gente busque o preço. É isso que cautela, né? Não Boa. pode sair de braçada, de peito aberto. Né? A gente tem olhado ali o Ibov na parte fundamentalista, se a gente pensar bem, poucos triggers ali para a bolsa subir de forma consistente, até fazendo o link aqui com a pergunta do SMP, será que o comportamento da bolsa hoje pode dar ao investidor alguma esperança de rally de fim de ano? Acho que não é o caso aqui. Até porque o fim de ano já está aí, né? Semana que vem. E provavelmente a gente vai ter recesso no Congresso, então a gente sabe que é um driver interessante ali, importante a parte política. Então, agora para o fim do ano a gente não tem isso muito claro. Agora, olhando um pouquinho mais para frente, a gente tem muita variável ainda, talvez a principal seja como vai ser esse processo de impeachment e quais as probabilidades, né, daqui para frente. Então, talvez isso seja uma das principais variáveis para a gente entender ao longo do começo do ano que vem, mas, de novo, não dá para você cravar que vai ter e como vai ser essa transição, né? Então, é isso que a gente vai ter que olhar. A gente tem que ver variável como rua, lava-jato. Então,
muita coisa para acontecer. Nesse sentido, você tem muita incerteza por um lado e por outro lado, nossa economia piorando, etc. Então não tem o porquê você tomar uma posição muito grande em bolsa agora. Mas, de novo, a gente fica de olho em todos os acontecimentos e desdobramentos para tentar pegar um movimento um pouco mais de clareza e definição no começo do ano que vem e talvez aí sim pensar numa posição um pouco mais forte. Mas, por enquanto, a gente continua em termos de fundamentos recomendando proteção via Fence ou qualquer outro tipo de derivativo ali na posição de renda variável dos clientes, tá? Acho que vale também a gente falar de dólar, né, Rafa? Se você puder dar uma olhadinha. Vamos olhar aqui. Aí no dólar, até onde eu estava vendo o dólar se apreciando frente às demais moedas, pelo menos hoje de manhã. Mas como é que está o real ali com relação ao dólar, Rafa? Então, vamos lá. O dólar ele testou essa resistência da consolidação aqui, né? E assim como o próprio índice Bovespa, eu vejo o dólar, esse é o diário, tá? Testando uma resistência muito forte, hoje dando continuidade a esse movimento. Nesse momento agora dando uma puxadinha de leve, mas o dólar ainda sofrendo um pouquinho, né? Digamos assim. Bom, o quadro geral é de muita consolidação, né? Formação irregular dos topos e fundos, etc. Agora, quando a gente passa por um movimento mais curtinho, a gente vê que ao longo do dia de ontem e hoje há uma pressãozinha vendedora bem mais forte. Eu acho que essa consolidação do dólar deve permanecer por mais alguns dias. Tem espaço no curtinho para buscar um suporte bastante relevante, que é o 868, que se for perdido, busca aqui o 842, 840, digamos, metade desse movimento de consolidação que a gente está vivendo. Ou seja, é um teste aqui de vendedor. O dólar é impressionante, né? O dólar, quando bateu 4,20, ele foi lá e cravou, olha, aqui, essa é a ideia, vamos realizar. O dólar se valorizou frente a muitas moedas, mas o real ganhou um pouco de posicionamento. Eu acho que aquela histeria toda passou um pouquinho e agora a gente está consolidado, está bem em linha, bem simétrico com o próprio comportamento do preço do índice Bovespa. Bovespa de lado, dólar de lado, e aí ainda definido, procurando algum gatilho para definir fluxo para um dos dois lados, por aí vai. Então, vamos ver. A princípio, eu vejo um pouco mais de queda para ele voltar pelo menos aqui no curto prazo, para a próxima semana, pelo menos na metade desse movimento aqui do 850, 845, que diria que é um divisor de águas para a gente de curto prazo. Aí. Boa, e teve tanta coisa ontem que a gente até esqueceu de falar da FIT, né? Que rebaixou, é verdade. Rebaixou o Brasil, então a segunda agência a rebaixar a gente para grau especulativo. Isso aí também não mexeu muito nos ativos de risco aqui, até porque muito disso já tinha sido antecipado. Acho que o pessoal só divergia ali na parte de timing, muita gente esperando para o começo do ano que vem, com toda essa questão de revisão de meta para 2016 no orçamento, talvez isso aí tenha acelerado essa parte da FIT rebaixando. Lembrando que tem muita especulação do Levi também já ter combinado ali com o governo de deixar o cargo e fazer uma transição suave no início do ano que vem, a ver. Partindo aqui para os ativos agora, o pessoal está perguntando de Ambev, se a gente pode comentar essa forte virada de Ambev. Falando de fundamentos, a gente acha que é um ativo interessante depois dessa recente queda, até porque a gestão é muito boa. Num momento de crise e retração, o ativo que você quer ter é um ativo de boa gestão. É o que a gente tem procurado nas nossas carteiras e tem dado certo até então. Então é isso que a gente quer ver. E Ambev, depois dessa queda, se torna um ativo interessante para principalmente aquele pessoal que é uma empresa um pouco mais consolidada, que busca dividendos ali, tem um dividend yield interessante para a Ambev. Então, você compor uma carteira de dividendos, começa a ficar interessante para a parte de fundamentos. Boa. Não, na parte gráfica, realmente, eu tinha uma venda especulativa por conta dessa figura triangular, o mercado veio, bateu no meu primeiro alvo, por uma realização parcial em 17,80, e aí, claro, quanto às gaps, a gente fica um pouco vendido com a ideia. Realmente o gap aqui acabou estopando a minha operação, me tirando do game. Vale lembrar que, apesar da alta, o papel ainda se encontra
neste canal descendente, né? Vou até mudar a cor aqui para a gente poder ver direitinho, ó. Continua nesse canal descendente, então pode ser que encontre resistência aqui para voltar a cair, ou, claro, um rompimento mais curto aqui nessa resistência, um rompimento da 19,08 pode abrir caminho aqui por 19,35, 19,70, onde o mercado tende a buscar um pouquinho de melhora, um pouquinho de, digamos, de reforço, né? E do ponto de vista negativo, ele só volta a enfraquecer perdendo 18,47, que eu diria para quem tiver comprado agora no papel, o fechamento de gap aqui é uma boa proteção, um pouco abaixo aqui dos 18,26, seria um bom time aí. Boa. O próximo ativo que o pessoal perguntou é Sula. Sula 11, então a gente vem comentando bastante ao longo dos últimos programas. O pessoal está perguntando se retorna agora alta em direção ao pico histórico ou algo nesse sentido. Em termos de fundamento, realmente Sula deu uma esticada boa ali nos últimos meses. A gente tinha uma posição até maior na carteira, depois dessa esticada a gente faz justamente essa gestão de portfólio, então a gente reduziu o Sula depois da forte alta, justamente para realizar o lucro e alocar num ativo que a gente gosta também, que ficou para trás, no mesmo setor que seria BB Seguridade. Então a gente fez ali, reduziu posições Sula, aumentou em BB Seguridade, para aproveitar a ascendente alta do papel. A gente gosta ainda, principalmente para pegar esses juros num patamar mais alto, mas a gente acha que em termos de valuation ficou bem mais razoável agora. Realmente antes estava bem para trás e agora ficou mais razoável a parte de Sula. A gente ainda tem uma posição pequena na carteira, tá? Risco-retorno, essa é a palavra que eu dou para Sula, que eu acho que é uma oportunidade de compra para agora, nesse momento, porque, veja, a gente falava em Sula que tem uma excelente configuração, o papel está bem armado, etc., mas o papel ele estava muito esticado, né? Com alvo muito próximo e stop muito longo. Agora, com as últimas realizações, o alvo ficou distante, o stop ficou curto, a relação risco-retorno ficou mais adequada. O papel voltou a se aproximar dessa região de suporte aqui, ó, vou dar uma olhada no gráfico. Olha, de suporte aqui do 2015, 2050, é uma região de sustentação para lá de importante, então acho que vale a compra com stop proteção no último fundo, 19,35. E aí sim, você tenta buscar de volta não só o 22,40, como ali o 23,70, que é um alvo que a gente já vem colocando há bastante tempo, né? Então, sentiu várias vezes o ponto, realizou, nada mais justo de como realizou aqui, deu a compra, andou. 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 Nada mais justo de realizar aqui, dar a compra e achar que vai buscar o último topo até o alvo final em 23,70. Eu gosto da compra. Boa, e até fazendo aqui um complemento, o Marcão está perguntando, talvez seja um outro intervalo de tempo, se o preço está adequado para compra, se fizer uma retração e pivô de alta no gráfico de 60 minutos ou ficar de fora. Sim, eu acho que vale. Eu acho que o diário ele ainda é mais imponente que 60 minutos. 60 minutos ele abriu de gap e até agora não teve reversão. Para isso precisaria o pivô de alta como você colocou. Então, na verdade, o que eu faria é acompanhar o gráfico diário mesmo, não ignoraria os 60 minutos, mas não levaria tão em consideração assim em função da boa oportunidade em relação ao risco-retorno. Se você esperar os 60 minutos reverter tendência, pode ser que você vá comprar no meio dessa distância do último topo até essa mínima, e aí a relação risco-retorno já não fique tão boa. Então eu iria para o diário, antecipando a possibilidade de 60 minutos reverter. Boa, e ainda o Marcão tava, ele até comentou, eu estou especulando, então não farei Fence para o ativo. De fato, se você está convicto numa alta, Fence não é... Limita o seu ganho. Né? Não é a estrutura mais interessante. Agora, uma estrutura interessante para esse caso, onde você está convicto de uma alta e quer se alavancar para essa alta, seria um call ratio, ou booster, que a gente chama. Basicamente, você compra uma call e vende duas calls junto com o ativo. Então, você, no final das contas, você está escolhendo um intervalo de alta onde você vai dobrar essa alta do papel. Então, esse tipo de estrutura vale quando você quer comprar o ativo, você está convicto ali numa alta, num intervalo de tempo, então você quer potencializar essa alta. Então, esse é o call ratio ou booster. Então, em vez de fazer uma FEM, você pode fazer esse tipo de estrutura, tá, Marcão?
Indo para o próximo ativo, Emiglu, Magazine Luiza, o pessoal está perguntando se tem fundamento para alta, etc. O que a gente teve foram duas coisas recentemente. A gente teve, primeiro, a Luiza comentando ali no MapMac que poderia fechar capital, algo nesse sentido, e aí deu uma esticada e depois eles fecharam o contrato que todo mundo esperava do Cardiff. Ali também deu uma puxada. Agora, ele está comentando que tem algumas casas falando que pode subir mais de 400%, etc. Agora, isso aí seria uma especulação de fechamento de capital, um preço mais alto, alguma coisa nesse sentido. Esse é o único trade que a gente vê, e mesmo assim a gente não gosta de tradear esse tipo de fechamento de capital, algo nesse sentido, até porque o Conselho de Administração falou que nem está estudando por enquanto. Então, o fundamento continua bem ruim para Magazine Luiza e a gente, pelo menos em fundamento, não vê um risco-retorno interessante para você tradear um fechamento de capital. No papel, eu não sei se tem algum trigger ali no técnico, Rafa. No técnico não tem não, cara. Na verdade, assim, a gente se preocupa muito em não querer ficar tentando descobrir o fundo, a mínima ou a máxima, né? E aí o papel, diversas vezes, se a gente olhar o gráfico, diversas vezes ele tentou aqui perder o fundo, meio na lenga-lenga, aí um belo dia ele, bum, dá uma disparada. Nesse momento agora está subindo 15,90% e está tentando, né? Tentando buscar o 11,30, buscar outra resistência que é bem relevante aqui, ó, antigo suporte, que vai virar resistência aqui, ó, 12,75, mas em termos de reversão não está muito legal, né? Veja, vamos comparar um pouco o histórico, né? O papel caiu tudo isso aqui, aí subiu esses dias aqui, ó, e aí voltou tudo. Subiu esses dias aqui e voltou tudo. Subiu aqui e voltou tudo. Quer dizer, nada impede, nesse momento estar subindo aqui, e voltar tudo, né? A gente tem sempre a mania de que agora vai, agora vai. Então, pelo lado técnico, é muito mais fácil você esperar um zigue-zague ascendente, esperar um topo e fundo ascendente para consagrar que há movimentos compradores, mesmo de verdade, do que gente vendida zerando posição, né? De modo que não altere essa configuração mais longa aqui. Então, eu não gosto muito da ideia da compra aqui não. Acho que a relação risco-retorno é muito ruim, o papel está contra a tendência, né? A compra seria contra a tendência, então eu ficaria um pouco de fora, também não vejo boa oportunidade não. Boa, então para quem perguntou de Emiglu, tanto em fundamento quanto análise técnica, ficar de fora, o único motivo seria ali tradear uma OPA, que a gente, pelo menos, acha que o risco-retorno não é bom. Próximo ativo é BR Foods, pessoal perguntando sobre uma análise do papel. Em termos de fundamento, a gente continua preferindo ficar de fora. A gente já tinha a BR Foods na nossa carteira short, demorou um pouco até para o ativo dessa despencada, porque a gente já olhava e já estava muito cético com relação ao desempenho doméstico, da parte doméstica ali dos negócios da BR Foods, e de fato o último resultado foi ruim, por isso que ela sofreu. A gente ainda acha que pode ter mais consequências. A gente está vendo também muitos locais institucionais ali procurando aluguel no papel, então talvez não tenha acabado esse fluxo aí. A gente prefere ficar de fora de BR Foods depois dessa queda. Pelo menos no fundamento, não parece ser um buy opportunity. E para mim também não parece também não, Kim, não tá legal. Eu acho que assim, legal, o papel caiu pra caramba, apresentou um band gap, etc, parou num ponto de suporte que é bastante relevante, que é 55,30 aqui, etc. Mas agora pode começar a voltar, a recuperar com a ultrapassagem de 59. Legal, pode, mas mesmo assim não há uma reversão acontecendo, não há um novo zigue-zague, não há uma comprovação técnica de que esse movimento é consistente, então eu ficaria ainda de fora. Acho que tem configuração melhor, como a gente viu agora há pouco, de Sul América, entre outros papéis, para você acreditar na compra do que Brasil Foods, que ainda passa por um momento de dificuldade, ficaria fora desse papel aí. Boa. O próximo ativo, o pessoal perguntando de Braskem, até onde vai esse papel, né? Se beneficiou muito com o dólar e também com o contrato ali que está tentando fechar com a Petro. De qualquer forma, acho que o ponto crucial para a gente em fundamentos é ficar fora por conta do risco de investigação ali, seja a CPI do BNDES, algo nesse sentido. É um risco que a gente não consegue mensurar, a gente não gosta de ter esse tipo de papel na carteira. É só a gente ver o que aconteceu com o Qualicorp, por exemplo, que é um ativo que é muito bom em termos operacionais, o valuation está bem descontado, mas você tem essa questão de investigações, o Júnior já foi citado
há algum tempo atrás, nada de concreto, mas a ação sofreu bastante. A gente teve a Aliança agora, que é a Qualicorp tem 75%, ela foi citada, a Qualicorp também sofreu bastante, chegou a cair 10% no dia. De novo, a gente prefere ficar fora desses ativos com algum tipo de risco. A gente prefere ter uma gestão boa e riscos desse sentido de investigação o mínimo possível. Então, por isso, o Braskem, com certeza, a gente não recomenda aí ficar de fora do ativo. Bom, aqui pela parte técnica, né, ele tem uma configuração bem interessante, porque o papel andou muito e parou numa resistência, se a gente tirar o zoom aqui, inclusive eu tenho que voltar até pelo gráfico semanal, de uma máxima lá de trás, né, bem lá atrás, lá no fundo, né, então, assim, o papel concluiu o seu objetivo desse ciclo de alta aqui. Eu acho que dá para ir mais? Dá para ir mais. Se houver o rompimento aqui da resistência do 28,30, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. 28,50, na verdade. Esse rompimento do 28,50 pode ser que abra espaço, até porque é um rompimento topo histórico, se eu não me engano. É isso aí. E aí, para cima, o céu é o limite. Sim, existe a possibilidade técnica de compra, sim. Agora, a análise técnica ela tenta o máximo possível ignorar qualquer noticiário e seguir o que o mercado faz, o que o mercado acompanha. Essa condição de compra aqui do 28,50, ela é boa, porém, ela não tem a melhor das configurações. Por quê? Porque o papel já andou muito, né? O rally dele já começou. É muito difícil você pegar isso aqui no meio do caminho. Se você estivesse falando desse rompimento ou desse aqui, tudo bem. Agora, este rompimento aqui, dado tudo isso que a gente já assistiu, fica muito delicado, né? Então, se for para tentar, que tente com pouco lote, né? Não vá com força total, porque a festa já começou, né? Eu gosto de dizer para a galera o tempo inteiro o negócio da festa, né? Festa boa é aquela que a gente chega antes, que a gente faz amizade com o garçom, pega o melhor mesa, pega o lugar estratégico para poder lançar a sua paquera. Quer dizer, agora vai chegar no final da festa, já tá todo mundo doidão, o garçom tá puto, DJ já tá irritado. Então, esse é um tipo de situação que você já está aí no meio ou próximo do final dela. É um ciclo que não sei aonde vai acabar, mas certamente a aposta para cima do 28,50 seria com menos vontade, com menos lotes do que seria para o início do movimento. Boa. Próximos ativos, BB Seguridade e Itaú, são dois ativos que a gente gosta bastante. Aliás, uma das nossas maiores posições nas nossas carteiras aqui de fundamentos, Itaú e BB Seguridade. BB Seguridade a gente quer justamente aproveitar dessa questão de juros no patamar mais alto. A gente já está vendo muita gente projetando aumento de juros para janeiro, inflação persistente, então a gente quer justamente ficar atrelado nessa questão. E Itaú, por conta de valuation, obviamente numa economia se retraindo, todo mundo tende a se prejudicar, mas a boa gestão do Itaú e o valuation bem descontado dá uma certa margem de segurança, então o risco-retorno acaba sendo interessante. De novo, essas duas são duas posições grandes para a gente em fundamento. Bom, e na parte gráfica, são dois papéis que têm a mesma configuração que o próprio índice Bovespa. E aí volta a análise do Ibovespa. O Ibovespa está super de lado, entre a forte resistência lá 49 mil, 48 mil como suporte, e não sai dessa lenga-lenga. O BB Seguridade também é a mesma coisa. Está aqui numa faixa lateral, entre essa resistência e suporte, também está devendo o rompimento de um desses dois extremos. No meio dessa lenga-lenga aqui, eu prefiro não fazer nada, esperar para ver para que lado vai, né? Já o Itaú, a mesma coisa, né? Já está até desenhado aqui, tem alta um dia, queda no outro, mas o fato de estar super consolidado diz que ainda há muita troca de mão aqui. Eu acho que pode vir uma reversão de tendência bem bonitinha, bem pronunciada, mas para isso tem que romper esse último topo aqui, que é lá 30 bola. Então tem que esperar. Eu estou em uma posição mais neutra, assim como o próprio índice Bovespa, porque não sai daquela lenga-lenga, não tem jeito. Tem que esperar sair do rompimento de um desses dois extremos para saber o que a gente vai fazer. Até porque Itaú, aliás, o setor financeiro é o maior setor da Bolsa, então tende a ser muito parecido. Acompanhar, né? Isso aí. A correlação tende a ser alta. O pessoal perguntando aqui, mas em que mês e data
poderia ter um possível afastamento ali da Dilma, olha, tende a demorar um pouco, né? Porque você deve entrar em recesso agora, por volta de fevereiro, a gente tem carnaval também, talvez fique mais para depois. E de novo, tem muita variável no meio, tem a questão dessa comissão especial, o STF vai julgar hoje como que vai ser o rito do impeachment, a gente tem a variável das ruas, vamos ver como que isso vai se desenrolar no começo do ano que vem. Então, difícil você cravar, primeiro, se vai ter ou não, qual o processo e em que mês isso vai se dar, tá? O Rogério Ceni, ele está perguntando aqui, estou aposentado, gostaria de aplicar meu FGTS, o que vocês acham da compra de Goal 4? Não. Assim, essa foi fácil. Realmente, essa foi fácil. Você usar o seu FGTS ou algum tipo de dinheiro que você guardou e colocar... vida inteira. Colocar primeiro só em renda variável, totalmente errado. Segundo, em Goal, mais errado ainda, porque a gente não gosta do papel. Assim, já tem investigação das Zelotes rolando, ela já foi citada várias vezes. O macro é muito ruim para o setor de siderurgia, aços longos também para a parte de infraestrutura, etc. Então, não, primeiro, dê uma olhada ali na nossa plataforma, por exemplo, que a gente tem muito instrumento de renda fixa, eu acho que é para esse lado que você tem que ir. Você tem que olhar e aproveitar esses juros num patamar alto que está agora e deixar a renda variável ali, dependendo do seu perfil, para uma posição bem menor e ainda com proteção, algo nesse sentido. Então, essa resposta foi bem fácil, essa aqui, não fazer isso, por favor, né? Não, de maneira nenhuma. Eu assino tudo que o Ki falou, não preciso completar com nada, isso está fácil. Boa. Agora uma outra ação que esticou bastante, a RADL e Pecar também estão perguntando rapidamente. A RADL, de fato, é um setor um pouquinho mais resiliente, eles têm feito um bom trabalho ali. A gente só não gosta de valuation, que realmente está cara ali, tem pouco espaço, pouca margem de segurança. Então a RADL é um bom ativo, mas a gente fica de fora. E Pecar, apesar de toda a queda, o valuation chama sim atenção. Mas, de novo, a gente precisa ainda ver uma inversão ali na parte macro, né? A gente ainda está vendo a parte do supermercado, eles não estão conseguindo repassar a inflação. Toda a parte de eletrodomésticos indo muito mal, então participação na Via Varejo indo muito mal. Então a gente precisa ver primeiro uma inversão no macro ali e parece que a gente ainda não chegou no fundo do poço, então não tem como tomar uma posição em Pecar também. Se você puder dar uma olhada em RADL, que esticou bastante Pecar. RADL ele perdeu a configuração de alta depois que ele consolidou aqui, né? Tá entre essa forte região de resistência da linha azul, esse suporte e ainda também devendo. Eu acho que vai ser muito difícil romper daqui para cima como daqui para baixo. Deve pedalar por mais algum tempo nesse cenário de indefinição. Quer dizer, numa bolsa de queda, o papel de lado você já está ganhando, né? Porque pelo menos você não perde, né? Não perde muito. O papel acaba sendo uma proteção aqui, mais defensivo contra a queda. Mas eu não vejo uma condição de compra porque até o timing é ruim, embora esteja próximo de suporte, uma relação risco-retorno até legalzinha para uma especulação curta, até o 40,85, 42, mas nada muito forte. Já a PK, essa não, essa eu tô fora ainda, essa aí tá, em termos de configuração, o gráfico tá igual, cara. Tendência de baixa muito forte, pesado, topo de fundo descendente, não tem sinal de melhora, o volume acompanha a tendência, a volatilidade diminuiu. O primeiro sinal de melhora, digamos assim, seria do 49,40 aqui para cima, mas assim mesmo para começar a comprometer essa última pernada de baixa, não toda ela, né? Então ainda ficaria fora, não é o papel que me atrai a atenção, ficaria bastante fora. Se for para comparar, eu preferia muito mais Natura no setor do que, por exemplo, o Banco do Brasil, se fosse ajudar aí alguma escolha do amigo. Boa. Algumas outras questões aqui. Suzano. Suzano é essa interessante porque a gente fez um movimento tático recente nas nossas carteiras. A gente tinha mais Suzano do que Fibra e a gente acabou trocando um pouco a posição, ficando um pouco mais pesado em Fibra. De novo, a nossa cabeça aqui é ficar exposto a dólar. Só que agora, com toda essa conversa de possível aquisição, de participação na Fibra, etc., a gente prefere estar num ativo com melhor governança ali, como Fibra, novo mercado, ele tem tag along de 100%, etc. Você fica um pouco mais blindado nesse sentido. E, de novo, ela se beneficia tanto quanto nessa parte de dólar. Então, a gente fez um movimento tático, a gente tem as duas ainda, mas o peso maior em Fibra.
Mas a questão aqui é a Suzano, a gente continua gostando e acha que o dólar ainda vai impulsionar os próximos resultados. Rafa, o que você está olhando ali? A Suzano, eu gosto dela, já, já gostei mais, assim, né? Mais forte. Eu gosto dela, se e somente se ela voltar a trabalhar acima desse último topo aqui, que é o 19,30, 19,40, que diria que é um ponto forte aí para retomar uma trajetória positiva e manter a tendência de alta. A minha preocupação no curto prazo é o papel perder aqui o 17,35, porque como o OBV já está muito lá embaixo, mostrando que tem mais pressão na venda do que na compra, a perda do 17,30 pode chamar de novo para essa linha azul aqui e, digamos, fazer com que no curto prazo ele tenha mais perda, né? Então, eu gosto do papel em termos de médio prazo, mas eu ficaria confiante na compra para cima de 19,30. Boa. Os últimos, já que a gente acabou aqui o nosso tempo, os últimos dois ativos aqui rapidamente, que eu acho até interessante ali para o pessoal ver, deve ter alguma coisa para falar, também na parte gráfica, é Kroton e VEG. Kroton é um ativo que a gente gosta, a gente tem uma posição não tão grande na carteira, mas é uma maneira de diversificar. Boa parte das mudanças do FIES já estão no preço, o valor é interessante. Lembrando que um detalhe aqui é que Kroton, por incrível que pareça, tem um beta bem grande ali, porque o investidor ele olha muito quando vai entrar no setor de educação para Kroton. Então você vê ali quando a bolsa sobe e tem um fluxo grande estrangeiro, até Kroton tem um beta maior ali nesse sentido. Mas no final das contas, de novo, a gente está apoiado em gestão, aqui é muito boa, devem bater guidance, então uma posição ali ainda que não tão concentrada, vale a pena para Kroton. Eu gosto de Kroton também. Já passei, já tive alguma preocupação com ela, mas essa ultrapassagem aqui do 11,05, 11,40, eu vejo uma boa compra. Estava aqui olhando o semanal, né, o papel ele não conseguiu perder essa região de suporte aqui, então pode ser uma grande reversão para voltar para o topo histórico. Olha, eu diria que é um papel promessa para 2016, cara. É uma configuração semanal, que é uma promessa para 2016, pelo menos ali nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses. Digamos, se tudo ficar como está, assim, da maneira como está, se romper o 11,40, é um desses papéis aí que eu ficaria de olho. Boa. A gente podia até falar nisso, já que é o último batalha do século do mercado, né? E você que está mais com fundamento, sabe, está sabendo melhor, né? O que a gente começaria 2016 em termos de setores ou papéis que seriam ali, digamos, uma carteirinha para começar o ano e talvez até, será que consegue precificar o Ibovespa no final do ano que vem? Olha, precificar o Ibovespa para o final do ano que vem é bem difícil, você tem muita variável no começo, ao longo do ano. Agora, em termos de setores, a gente continua muito mais posicionado no setor financeiro. A gente está passando num momento de retração e muito ruim da economia. Elevação de juros, né? Então, você quer estar num setor um pouquinho mais resiliente que o valuation joga a favor. Então, nesse caso, primeiro financeiro e depois alguma posição atrelada a dólar, que é o que a gente faz com Fibria e Suzano. Eu acho que é um pouco dessa nossa cabeça, mas ao longo do tempo vai ter que ir ajustando, porque vai ter muita variável no meio do caminho, mas é um bom começo ali, esse tipo de alocação. Você lembra de algum posicionamento ali no gráfico que chama atenção, ali alguns papéis promissores? Eu lembro que não fazer, né? Porque fica um pouco mais fácil. Acho que o setor imobiliário, todo o setor do gráfico para mim ainda é o pior. Os materiais básicos ainda também está bem ruinzinho, embora a gente tenha tido alguns repiques com Goal, Usiminas, CSN. CSN é a menos pior, mas Vale, Petrobras. Eu diria o que não fazer. O setor financeiro, ele tá com o mercado, ele está com o preço. É a melhor configuração. No relativo, é o que menos caiu, se você comparar com demais setores, e é o que tem um potencial, toda vez que o mercado melhora, é o que traz o potencial, até porque eu acho que tem um pouco também do beta também, em função do Itaú. Então eu gosto muito do setor financeiro, principalmente quando a gente olha lá o IFNC. Agora, atrelado ao dólar, eu vejo o dólar já meio amarrado. Eu acho que a gente vai precisar de um dólar eufórico, que nem aconteceu no primeiro e até mais ou menos na metade do segundo semestre, um dólar disparando de novo, ultrapassando os 4, etc., para poder a gente ver papéis aí que tem relação com o dólar voltarem a andar. Porque todos eles sentiram resistência, sentiram pontos ali muito fortes, e por incrível que pareça, né, esses setores
principalmente papel e celulose, que a gente tanto fala aqui, fazem parte dos materiais básicos. Então, o próprio índice de materiais básicos não melhorou um pouco e tal. Então, eu tenho ali, eu diria que sim, diria que não. Eu vou ajustar. Se eu entro na compra dos 3 primeiros meses em Suzano, por exemplo, eu vou olhar ali até os 3 primeiros meses para ver se eu mudaria, entendeu? Agora, banco seria uma coisa que eu estaria firme, entendeu? Com Itaú. Boa, Pelo até menos porque na parte do relativo. Papel e celulose está falando de commodity. De fato, você tem que ficar muito de olho. Não é uma posição que você coloca no portfólio e deixa lá. Você sempre tem que monitorar. Acho que um dos motivos, muita gente pergunta, ação para longuíssimo prazo, a gente nunca fala papel e celulose, porque a gente está querendo fazer um trade tático aqui para dólar nesse curto prazo, que está impulsionando o resultado, querendo ou não, tá? Mas você tem que ficar de olho em commodities ali, porque é uma variável bem volátil. Isso aí. Bom, pessoal, acho que é isso. Legal a gente terminar aqui falando um pouco de perspectiva. Mas, de qualquer forma, no começo do ano que vem a gente já está de volta, né? Só esse finalzinho ali. É isso aí. Bom, valeu, pessoal. Valeu pela presença de todos. Valeu, Kim! E até a próxima. A gente vai estar por aqui na programação ainda, até o final do ano. Mas, de qualquer forma, a Batalha do Século só ano que vem, tá, pessoal? Valeu, obrigado. Me amarro nesse programa. Um grande abraço, tudo de bom e vamos continuar com a programação normal aí. Batalha do Século volta em janeiro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.